Boa noite a todos. Saúde a vereadora, colegas vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, ao público presente hoje aqui, Fernando da imprensa, Milton da Associação Comercial, vereador licenciado Darcy, Cleiton, também da Associação Comercial, empresário, o nosso sempre ouvinte Rafael, e também a todos que nos assistem de suas casas ou dos lugares mais distantes através das redes sociais. Solicita a secretária, a vereadora Irmi, para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin, ausente. Gilberto Richo. Presente. Irmiror Schneides, presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. Paulo Sérgio Marques. Presente. Quero aqui justificar a ausência do nosso colega vereador Ângelo Tonin, que se encontra hospitalizado, e a quem desejamos melhoras e uma pronta recuperação para a volta das suas atividades. Então, constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 38ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste, no dia 13 de novembro de 2023. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, apreciação da ata número 154 de 2023, da 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste, reunião esta realizada no dia 6 de novembro de 2023. Leitura das correspondências. Registro das matérias do dia. Leitura do projeto de lei número 33, leitura do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2023, leitura e discussão das indicações 28 e 29 de 2023. No grande expediente temos inscrito o vereador Michel Bart, que falará sobre prestação de contas da Feira FAIC. Na ordem do dia nós temos a primeira votação do projeto de lei número 32 de 2023 e a única votação da moção de apelo número 4 de 2023. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. Então, na continuidade dos trabalhos, vamos à apreciação da ata número 155 de 2023 da 37ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste, realizada no dia 6 de novembro de 2023. Peço a dispensa da leitura da ata, uma vez que ela está publicada no site oficial da Câmara e também os vereadores têm cópia. Todos concordam? Está em discussão, então, a ata número 155 de 2023. A palavra está livre. Não havendo manifestações, coloco a ata número 155 de 2023 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovada, então, a ata número 155 por unanimidade. Solicito agora que a secretária, vereadora Emi, faça o registro das correspondências. Sou do senhor presidente Paulo Sérgio Marques, demais colegas vereadores, servidores da casa e público que nos honra com a sua presença e também quem nos acompanha de seus lares. Correspondências. Ofício GP número 172 de 2023, Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 10 de novembro de 2023. Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, veio por meio desse encaminhar para apreciação desta Casa de Leis a seguinte propositura para ser apreciada por essa Casa de Legislativa na forma regimental. Projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, que estima a receita e fixa as despesas do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2024 e dá outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal.
Sintagre, Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, ATASC, Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina. Florianópolis, 16 de outubro de 2023, ofício número 31 de 2023. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, o Movimento dos Técnicos Agrícolas Catarinenses, representados pela Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, ATASC, e Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, Sintagre, em parceria com a Cooperativa de Trabalho na Prestação de Serviços Agropecuários e Ambientais, Unitagre, e o Núcleo dos Técnicos Agrícolas do Vale do Uruguai, Nurtavo, convidam Vossa Excelência para participar no dia 17 de novembro de 2023, na cidade de Itapiranga, do Seminário Estadual dos Técnicos Agrícolas, com o seguinte tema que será promovido pelas entidades acima mencionadas: Educação e Defesa Sanitária e os Desafios da Produção Leiteira. O público-alvo do evento será composto de técnicos agrícolas, professores, profissionais da área de ciências agrárias, produtores e outros profissionais ligados ao setor agropecuário, industriais da região e cooperativas agropecuárias. O evento iniciará às 14 horas no Salão de Eventos da Cervejaria Lasberg, situado à rodovia SC 163, quilômetro 120, Itapiranga, Santa Catarina, com a palestra do deputado estadual Altair Silva, atual presidente da Comissão de Agricultura da Alesc, seguido por uma palestra promovida pela SIDASC sobre educação e defesa sanitária e se encerra com a palestra do Dr. Ayrton Spies sobre os desafios na produção leiteira. Solicitamos ainda, dentro das possibilidades, mobilizar produtores de seu município para participarem do evento pela relevância do assunto e do interesse de seu município, sendo que tínhamos para o momento manifestamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, técnico agrícola Antônio Tiago da Silva, presidente da Sintagre, e técnico agropecuário Francisco Ayrton Garcia, presidente da TASC. Ofício da Caixa, ofício número 752 de 2023, Chapecó, 8 de novembro de 2023. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Rua Monte Alverne 202, Iporã do Oeste, Santa Catarina. A Sua Excelência, senhor Adélio Marques, prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 7 de novembro de 2023, no valor de R$ 238.856, na conta vinculada ao contrato de repasse número 925454/2021, operação 10.82.32.6/63, firmado com o município de Iporã do Oeste, assinado em 31 de 12 de 2021, no âmbito do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica em ruas de Iporã do Oeste e Santa Catarina. 2. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculado após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos do repasse. Respeitosamente, Odilei Sudati, gerente da filial de Chapecó, e Eduardo Francisco Rogenbach, superintendente regional do Oeste de Santa Catarina. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, secretária. Apenas reforçar, então, o convite para o dia 17, aliás, 17, dessa importante audiência aí para tratar sobre o assunto. Já peço, se algum vereador tem disponibilidade para participar em Itapiranga, eu justifico minha ausência desde já também, porque justamente na sexta-feira à tarde eu terei a apresentação do meu TCC, mas se alguém puder representar essa casa, seria de importante relevância. Na sequência, eu solicito que
a secretária faça a leitura do projeto de lei número 33 de 2023. Projeto de Lei número 33 de 2023. Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2024 e dá outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1 do Orçamento, Capítulo 1 do Orçamento Geral. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Porã do Oeste para o exercício de 2024, discriminados pelos adendos e anexos integrantes desta lei, estima a receita anexo 1 em R$ 47.500.000 e fixa a despesa anexo 2 do Poder Legislativo em R$ 1.600.000, da administração centralizada em R$ 35.084.439.27 e da administração descentralizada em R$ 10.815.570,73, no total geral de R$ 47.500.000. Artigo 2º. A receita decorrerá da arrecadação de tributos, receitas patrimoniais e de serviços, de transferências correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada no adendo 3, portaria SOF número 8, de 4 de fevereiro de 1995, anexo 2 da Lei número 4.320, de 64. Artigo 3º. A despesa será realizada observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias número 2041, de 21 de outubro de 2023, discriminadas nos adendos e anexos integrantes à presente lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios no efetivo comportamento de arrecadação ao longo do exercício financeiro. Artigo 5º. Na execução orçamentária do exercício de 2024, deverá ser adotado o sistema de limitação de empenho por unidade orçamentária, sempre que a gestão fiscal se evidenciar deficitária, respeitando-se sempre os limites mínimos constitucionais dos gastos com saúde e educação. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo devidamente autorizado a realizar operações de crédito para antecipação da receita até o limite previsto na legislação em vigor. Artigo 7º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados por ato do chefe do Poder Executivo ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais não previstos conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 8º. O Poder Executivo, por decreto, deverá aumentar ou diminuir as metas financeiras estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. Artigo 9º. Ao longo da execução orçamentária, o Executivo Municipal autorizado por esta lei poderá incluir novas fontes de recursos nos projetos, atividades ou operações especiais previstas no PPA, na LDO e no orçamento das unidades gestoras na forma de créditos suplementares, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2024. Artigo 10º. Está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar a abertura de créditos adicionais por decreto até o limite de 40% da receita estimada para o orçamento de cada uma das fontes gestoras, dependendo da existência de recursos disponíveis nos termos e limites da Lei Federal nº 4.320, de 64, e alterações posteriores, sendo os seguintes recursos. Primeiro, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar o excesso de arrecadação
desde que comprovada a existência do excesso no período da abertura de crédito adicional a ser apurado em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320 de 64, combinado com o parágrafo 3º deste mesmo artigo. Segundo, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar, por anulação de dotação parcial ou total, as dotações orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma atividade ou projeto de programação, por decreto do prefeito municipal no âmbito do Poder Executivo e por resolução no âmbito do Poder Legislativo, desde que não comprometa as dotações de pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendimento, principalmente as que dependam de limites mínimos legais, conforme previsto no artigo 46 do parágrafo 1º do inciso 3º da Lei 4.320 de 64. Terceiro, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a utilizar superávit financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício financeiro imediatamente anterior para inserir novas fontes de recurso e suplementar a dotação orçamentárias existentes. No grupo de fonte de recursos, Código 2, recursos de exercícios anteriores da administração centralizada e descentralizada, em atendimento à Portaria Conjunta STN/SOF número 20 de 2021 e na Portaria STN número 710 de 25 de fevereiro de 2021. Quarto, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar, utilizando-se do provável excesso de arrecadação verificado nas rúbricas específicas dos convênios, utilizando para isso repasse e respectivo convênio, cujo valor não fará parte do demonstrativo do quadro de excesso de arrecadação para efeitos e outras suplementações. Quinto, excluem-se do limite mencionado o caput deste artigo os créditos adicionais suplementares ou especiais decorrentes das leis municipais específicas aprovadas durante o exercício. Artigo 11º, os rendimentos da aplicação financeira, recursos da dívida ativa, multas e juros serão utilizados como fonte de recurso, vinculado à fonte original e criada por ato de Poder Executivo. Artigo 12º, aplicam-se no que couber as demais disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Título 2. Da Administração Descentralizada, capítulo 1 do Fundo Municipal de Saúde FMS. Artigo 13º. O orçamento do Fundo Municipal de Saúde FMS para o exercício de 2024, discriminado nos quadros e anexos integrantes dessa lei, estima a receita e fixa despesa em R$ 9.735.570,73. Artigo 14º. A receita decorrerá da arrecadação de transferências do Tesouro Municipal e demais transferências legais do Estado e da União. Artigo 15º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação dos quadros, adendos e anexos constantes desta lei serão suportados pelas transparências do Tesouro Municipal. Artigo 16º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados, por ato do chefe do Poder Executivo, ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais não previstos conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 17º. Aplicam-se no que couber as disposições da Lei nº 4.320 de 64 e da Lei Complementar nº 101 de 2000. Capítulo 2º do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Artigo 18º. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, para o exercício de 2024, discriminado nos quadros e anexos integrantes dessa lei, estima a receita e fixa despesa de R$ 1.080.000. Artigo 19º.
A receita decorrerá da arrecadação de transferências, Tesouro Municipal e demais transferências legais do Estado e da União. Artigo 20º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação dos quadros, adendos e anexos constantes dessa lei e serão suportados pelas transparências do Tesouro Municipal e demais transparências legais e do Estado e da União. Artigo 21º. Os recursos da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 23º. Essa lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024 e porando este Santa Catarina em 10 de novembro de 2023. Adélio Marques, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, que estima a receita e fixa despesas do Orçamento Geral do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2024 e dá outras providências, para que seja analisado, votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa despesa do Orçamento Geral do município para o exercício de 2024, visando concretizar as prioridades e metas definidas no Plano Plurianual PPA e na Lei das Diretrizes Orçamentárias LDO. O Executivo Municipal, por meio deste instrumento de programação e planejamento, visa alcançar os objetivos propostos no plano de governo e nas reivindicações e indicações da sociedade, de modo a tornar os serviços públicos cada vez mais eficientes e eficazes, em prol da sociedade de Iporã do Oeste. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 10 de novembro de 2023, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Acompanhe aqui todos os projetos e orçamento de cada pasta. Muito bem, esse projeto será baixado para as comissões devidas para análise e parecer. Solicito agora que a secretária faça a leitura do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2023. Projeto de lei do Legislativo número 6 de 2023 institui a carteirinha de identificação do portador de fibromialgia no âmbito do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, e dá outras providências. O prefeito municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a carteirinha de identificação da pessoa portadora de fibromialgia, com a finalidade de garantir aos portadores atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento nos setores públicos e privados, no âmbito do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Artigo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a confecção da Carteirinha Municipal de Identificação da Pessoa Portadora de Fibromialgia, com número de identificação, de modo a possibilitar a contagem dos portadores de fibromialgia no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Parágrafo único. O órgão responsável pela emissão da Carteirinha Municipal de Identificação do Portador de Fibromialgia deverá criar mecanismos que possibilitem a recepção do requerimento para a emissão da carteira e a própria emissão do documento, através da rede mundial de computadores. Artigo 3º. A carteira de identificação será expedida mediante requerimento, acompanhado do laudo ou relatório médico, com indicação do Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, nome completo, data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição do cadastro de pessoa física CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone de identificação. Segundo, fotografia no formato de 3x4 e assinatura ou impressão digital do identificado.
Terceiro, nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e endereço eletrônico do responsável legal ou do cuidador, se aplicável. Quarto, número de identificação. Quinto, identificação da unidade da federação e do órgão expedidor da assinatura do dirigente responsável. Artigo 4º. O paciente portador de fibromialgia e portador da respectiva carteirinha criada por esta lei passa a ter direito a ser atendido com a mesma prioridade dispensada aos portadores de deficiência, idosos, gestantes e lactantes, nos serviços de qualquer segmento prestados por instituições públicas ou privadas no território do município de Porandoeste, Santa Catarina. Artigo 5º. A carteira de identificação será gratuita e terá validade de 5 anos, devendo após ser revalidada com o mesmo número. Parágrafo 1º. Em caso de perda ou extravio, pode ser emitida uma segunda via mediante a apresentação do respectivo boletim de ocorrência policial. Parágrafo 2º. É de responsabilidade do interessado e ou do representante legal manter atualizados os dados constantes na carteirinha municipal do portador de fibromialgia. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Porandoeste, em 9 de novembro de 2023. Paulo Sérgio Marques, autor. Mensagem. Senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que institui a carteirinha de identificação do portador de fibromialgia no âmbito do município de Porandoeste, Santa Catarina e da outras providências. Essa proposta objetiva instituir a carteirinha municipal do portador de fibromialgia destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada com fibromialgia e assegurar que todas as pessoas que possuem esse transtorno tenham garantia e prioridade de atendimento nos estabelecimentos comerciais, privados, públicos, além de instituições bancárias, no âmbito do município de Porandoeste, Santa Catarina. Os portadores de doença também terão direito ao uso de vagas preferenciais em estacionamentos coletivos. A fibromialgia se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações, causando imensas dores e transtornos aos pacientes. Pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, que progride para envolver todo o corpo. O principal objetivo dessa proposta, portanto, é facilitar a identificação dos portadores de fibromialgia, facilitando o acesso aos serviços por meio de garantia de prioridade de atendimento, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. Diante desse cenário, requer seja analisado e votado pelo Poder Legislativo Municipal na forma regimental. Paulo Sérgio Marques, vereador autor do PSD. Igualmente, esse projeto segue, assim como o anterior, será baixado para as comissões devidas para parecer e análise. Solicito agora a leitura da indicação número 28 de 2023. Indicação número 28 de 2023. Indica o Poder Executivo Municipal de Porandoeste a colocação de lombada na rua Lourenço Miller, nesse município de Porandoeste. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indicam ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao Poder Executivo Municipal de Porandoeste para que, através do setor responsável, sejam tomadas providências para a instalação de lombada, redutor de velocidade na rua Lourenço Miller, mais precisamente em frente à propriedade de Valcir Trevisan, próximo ao entroncamento com a rua João Marques.
E por Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 13 de novembro de 2023, atenciosamente, Gilberto Richo, vereador. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, vereadora e vereadores, a colocação de obstáculos que obrigam o condutor do veículo a diminuir a velocidade em vias urbanas é uma ação necessária e está provada que reduz o número de acidentes. As chamadas lombadas garantem mais segurança no tráfego, tanto para os condutores como para os pedestres. Significa uma advertência ao motorista que reduz a velocidade do carro. Por isso, é indicada para locais onde há muita circulação, como ocorre no local indicado. É comum observar que motoristas acessam a rua Lourenço Miller para desviar as lombadas da rua Camões e geralmente o fazem em alta velocidade. Uma lombada nas imediações é conveniente, porque inibe o condutor e o obriga a reduzir a velocidade. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidades da população residente no município e de podermos contar com especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima. Atenciosamente, Gilberto Richo, vereador. Está em discussão a presente indicação. A palavra está livre. Boa noite a todos, ao presidente, ao pessoal que se faz presente aí. Como é um pedido do pessoal que mora ali nas imediações, a gente atendeu a eles e viemos aí, fizemos a indicação. Agora faz parte do prefeito ali dar o resultado para nós aí. Valeu, obrigado. Continua livre a palavra. Bom, quero me manifestar em relação a esta indicação do vereador Gilberto. No sábado à noite, eu e Osni estávamos nas comemorações da janta do grupo Escuteiro Tupã, e um morador das Redondezas veio a mim, e o vereador Osni presenciou e pediu a indicação também dessa lombada. Então, Osni pode confirmar, né? Eu me comprometi de também conversar com o Executivo, o que agora realmente não preciso fazer, porque eu endosso aqui e reforço, claro, a indicação do vereador Gilberto nesse sentido. Ali é um local principalmente o Valcir Trevisão, tem às vezes os caminhões parados aí, e que também, né, as pessoas vêm quando percorrem com alta velocidade aí, tem um entroncamento da rua que sobe, que vem em direção também quase à Câmara, né? Então, acho que é bem prudente a indicação do vereador, quero parabenizá-lo por isso, e eu endosso aqui a sua indicação. E continua livre a palavra. Bom, essa indicação, então, será encaminhada ao Executivo para as providências necessárias. Solicito agora a indicação número 29 de 2023. Indicação número 29 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, por meio dos setores competentes, sejam adotadas providências visando a colocação correta das bocas de lobo na rua 12 de outubro, nesse município, onde umas são muito elevadas e outras foram construídas atrás do meio-fio e, desta forma, se tornam sem efeito. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Marques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que, por meio dos setores competentes, sejam adotadas providências visando a colocação correta das bocas de lobos na rua 12 de outubro, onde umas são muito elevadas e outras foram construídas atrás do meio-fio, e desta forma se tornam sem efeito. E por Oeste, Câmara de Vereadores, em 13 de novembro de 2023, Gilberto Richo, vereador.
Mensagem justificativa. As constantes reclamações da população, moradores em relação à colocação errada das bocas de lobo de rede de tubulação de água pluvial, especialmente na rua acima referida, torna necessária a ação dos órgãos competentes visando dar solução ao problema. No sistema de drenagem urbana, a boca de lobo desempenha um papel fundamental na coleta e escoamento das águas pluviais. Essa estrutura é responsável por captar e direcionar as águas da chuva para os sistemas de drenagem, evitando o acúmulo e os problemas causados pelas chuvas. Neste artigo, vamos explorar a importância das bocas de lobo no contexto da infraestrutura urbana e destacar os benefícios que essas estruturas oferecem. As bocas de lobo são elementos essenciais no sistema de drenagem urbana. Elas são instaladas em pontos estratégicos das vias públicas, como calçadas e sarjetas, com o objetivo de captar as águas pluviais e direcioná-las para as redes de drenagem. Ao realizar essa função, as bocas de lobo contribuem para evitar o acúmulo de água nas vias, reduzindo o risco de alagamento e melhorando a segurança e a mobilidade urbana. Visando dar solução ao problema existente, tornam-se necessárias ações dos setores responsáveis pela finalização e manutenção da mesma, visando a adoção de medidas necessárias à solução do problema. Pelos postos, solicitamos apoio dos nobres pares com vistas à presente propositura. E por Oeste, Santa Catarina, em 13 de novembro de 2023, Gilberto Richel, vereador. Está em discussão a presente indicação. Boa noite novamente. E a justificativa já conta a realidade que está acontecendo ali. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Michel com a palavra. saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha aqui presencialmente, também que nos acompanha de casa. Essa rua 12 de outubro, que liga lá no loteamento, essa questão do bueiro atrás do meio-fio, né, colega Gilberto, se puder me confirmar. Pois é, eu também fui procurado por essa questão aí, que é lamentável, a questão daquela boca de lobo em específico, né? Que a boca de lobo ficou fora da rua, né? Então, sem serventia nenhuma. Então, nesse sentido, acho de total compreensão a questão dos moradores estarem procurando, porque sem necessidade nenhuma aquela boca de lobo está lá. Então, que sejam tomadas providências para que seja feito corretamente, né? Então, principalmente por essa questão, por também ter sido procurado dessa situação, no mais, parabenizo pela indicação o colega Gilberto. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Não havendo mais manifestações, assim como a indicação anterior, esta também será encaminhada ao Executivo para análise e, se possível, devidas providências. Chamo agora para o grande expediente, a tribuna, o vereador Michel, que falará sobre prestação de contas da FAIC. Novamente, saúdo o senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencialmente, também virtualmente. Então, vim falar sobre a prestação de contas da Feira FAIC, que teve na sexta-feira, dia 10, no auditório da Associação Comercial, e que foi publicado até em algumas redes sociais, e o pessoal cobrou muito de nós. Quero de antemão aqui já comentar que eu publiquei em minhas redes sociais a questão da prestação de contas, né, de uma forma mais resumida, mas com imagens e informações que a gente obteve lá no dia da audiência pública para a prestação de contas. Todo mundo sabe que isso gerou bastante comentários durante o final de semana, então nós como pessoas públicas acredito que todo mundo foi indagado por causa dessa questão dos valores. Para trazer um pouco aqui para essa casa, também para quem nos acompanha, só para fazer um resumo geral
da prestação de contas, né? Então, ele foi dividido, parte Associação Feira, parte da Prefeitura Municipal. Aqui, então, para essa casa veio, tempos atrás, um projeto de lei para que faça a cooperação, né? A cooperação técnica entre a Associação Feira e o município, para estar fazendo os investimentos e todas as questões de despesas e arrecadações numa parte da feira, e que o lucro depois seria de volta, né, para a Prefeitura. Então, de uma forma geral, a parte da Prefeitura, né, por parte do Poder Público, a questão das arrecadações deu R$ 715.811,54. Da Associação Feira, então, foram arrecadados R$ 562.219,32. Esses números apresentados, então, deixando bem claro, são números que foram apresentados para nós. Alguns vereadores estavam presentes, então, para a gente trazer aqui também para essa casa. Então, um total de entradas foi de R$ 1.278.282,86. Então, esse foi o total de entradas, então, de todas. Destaca-se aqui a questão, aqui já somados os dois juntos, né, a parte da Prefeitura e a parte, então, da Prefeitura. Destaca-se, assim, os maiores valores, a questão dos estandes, né, que foram comercializados, a questão dos patrocinadores, a questão da Copa, então, e eu estou destacando aqui os com valores mais altos, né? E a questão da Prefeitura. Então, a Prefeitura tinha orçado o valor de R$ 240.875 para a feira. Então, resumindo a questão das despesas, também consta nas minhas redes sociais, quem quiser acompanhar um resumo geral de todas as despesas. O total de saídas, então, das despesas foi R$ 1.456.812,24. O saldo, então, foi negativo, de R$ 178.529,38. Um valor significativo. Precisamos comentar, salientar aqui, que é um valor significativo. Porém, recebi algumas críticas, mas eu acredito que a gente sempre tem que estar prezando pela transparência, que foi a intenção do que eu publiquei, prezando pela transparência, que foi, aqui a gente soma-se a questão dos custos da Prefeitura. Custos. Não é que é prejuízo, porque os 240 mil que eu comentei era 100, esse estava orçado, então ele não se conta como um prejuízo. Mas ele custou nos cofres públicos. Então, somando os 240 mil orçados, mais os 178 mil, que foram os valores que derem o prejuízo, então, da feira, o que custou aos cofres públicos deu o valor de R$ 419.404,38. Um valor elevado. A gente precisa comentar aqui, porque não é... A gente entende, a feira, nosso maior evento, também tem a questão de ser, principalmente a questão de ser uma vitrine do nosso município. Teve um grande movimento. A gente precisa deixar claro a questão da organização, foi muito bem organizado. Precisa salientar aqui que principalmente a parte da questão da associação comercial, porque esses foram trabalhos voluntários. Então, a gente precisa também deixar destacado essa prestação de serviço deles voluntários, né? Mas aqui fica a questão de que a gente foi muito indagado, né? O porquê de dar um prejuízo com um movimento tão grande, uma feira tão grande. Então, assim, não cabe a nós aqui dizer, está certo, está errado. Eu, na minha visão, cada um precisa tomar as suas conclusões. Nós aqui, então, como legisladores, a gente precisa verificar a questão da prestação de contas, que é o que a gente foi, porque a gente não pode decidir porque essas tomadas de decisões partem de quem estava organizando a feira. Não é responsabilidade nossa dizer, não, porque pegaram isso, porque pegaram aquilo. A gente precisa deixar claro, né? Mas a gente também não pode deixar de passar em branco os valores elevados que foram investidos aí. Colega Adriano? Vereador, me dá Sim, uma parte. Então, quero também me manifestar sobre isto. Vou cumprimentar o público depois, senão tiro o tempo dele. Eu acredito assim, a feira é necessária. A feira é um bem do município e daqui a 4 anos ela precisa ser feita novamente. E, enfim, são investimentos. É um evento.
esses eventos, como eu faço parte da comunidade, eu também promovo eventos lá. Eles podem ser positivos como negativos no financeiro. Isso é normal de acontecer. Então, quem promove um evento, ele está sujeito a isto. E aí eu quero parabenizar a Associação Comercial. Aqui está o Milton, que faz parte da diretoria da feira. Fernando Bistorff é vice-presidente, né, da Associação Feira Comercial, e o Milton é presidente da CIL-CDL. E, em nome da Vanessa, também, que é a presidente da Associação Feira Comercial. Foi feita essa parceria e temos que destacar o seguinte: eles trouxeram muito recursos. Pela prestação de contas, entrou 300 mil só em patrocínios, né? Vocês se dedicaram bastante, correram atrás. 394 mil em venda de estantes. Então, vocês abraçaram essa organização, correram atrás do pessoal, e o pessoal de Porã abraçou também. E foi com vontade, porque eu vi que o pessoal se dedicou, trabalhou e foi. Então, essa questão da prestação de contas, ela precisa ser o mais claro possível. E nenhum de nós está questionando esta prestação. Nós só estamos questionando a parte da prefeitura, que havia lá orçado 240 mil dos recursos orçados, então teve este desembolso no começo e mais os 178 mil agora no final da prestação. Então, acho que, resumindo, é isso aí, e é o que nós entendemos. Inclusive, hoje, questionei o secretário, o Wilson, sobre isso, se o meu entendimento estava correto, e ele confirmou que estava correto. Então, é o que a prefeitura investiu na organização da feira, além da compra do terreno, além dos outros investimentos, além dos serviços dos funcionários que fizeram lá, além do transporte da terra, que foi feita a terraplanagem, que o pessoal foi buscar lá a prefeitura, contratou e teve todo esse investimento. Então, seria isso a minha parte. Eu devolvo a palavra para o Michel. Obrigado, Adriano. Desculpe cortar, porque senão aqui, quando vem, a gente cede o tempo. Como o Adriano bem comentou, essa questão que tem esses outros custos que também foram comentados no dia da audiência, né? Foi a questão, teve o galpão que foi feito para os animais, né? Para a agricultura. Teve a questão desses outros investimentos que hoje permanecem lá no local, né? Teve também a questão do show infantil, que a gente foi levantado, que também eles alegaram que foi uma questão à parte. Teve também a questão das roupas das soberanas, que não foi contabilizado nada, que também falaram de usar em outros eventos. Então, tem uma série de coisas. A gente também precisa aqui, não pode esquecer, da questão que, assim, não teve em números apresentados lá, foi comentado a questão do quanto isso representou no município, a questão de valores, né? Então, teve um giro muito grande, sim, mas que bom que traga esse retorno para o município. Mas teve coisas que causaram uma certa estranheza, né? É a questão de ter sido publicado e depois ter sumido das redes sociais. Então, por isso fez a questão. 1 minuto para as considerações, senhor presidente. Meio minuto, Michel. Tá bom, obrigado. Então, assim, quero só comentar aqui, então, para terminando o meu prazo, a questão que os valores foram altos. A feira foi boa, mas os valores da prefeitura, acredito que ela deveria ter tomado algumas medidas diferentes enquanto a gestão. Fica aqui a minha crítica e as decisões, as conclusões, cada um pode tomar as suas. Era isso, então, senhor presidente. Vereador, apenas para a questão de seguirmos sempre o nosso regimento, o prazo que está estabelecido no regimento. Muito bem, na sequência nós vamos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 32 de 2023, que autoriza o auxílio financeiro a entidades sociais e associações do município e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Mário, com a palavra. Saúdo o presidente dessa casa, vereadora, vereadores,
funcionários públicos aqui presentes e os que nos acompanham de suas casas. Então, esse é um projeto muito importante para nossas entidades sociais, associações do nosso município, então, que destina esse auxílio financeiro a elas. Então, esse auxílio, então, ele tem por objetivo, então, realizar essas melhorias nessas sociedades, fazer algumas ampliações referente à questão do atendimento à acessibilidade, né, atendimento à legislação sanitária. Então, esse é um projeto bom e as entidades estão esperando esse auxílio. Então, sou plenamente a favor dele e essas entidades, elas precisam. Então, elas fazem muitas atividades ali nessas suas sedes sociais, então, eles precisam se adequar a essas legislações que estão surgindo a cada dia, que estão até atrapalhando as nossas entidades, porque muitas delas não estão dentro dessa legislação que deviam estar, né? Então, esse auxílio é bom, então, sou plenamente favorável. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Mário. Continua a livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osnico, a palavra. Quero saudar aqui inicialmente o presidente dessa casa, senhor Paulo Sérgio, saudar os demais vereadores, a vereadora, ao público presente, presencialmente, aos funcionários da casa e também aos assistentes via rede social. Dizer que a identidade de uma comunidade é sua sede social, né? Então, uma vez que isso está em plenas condições de receber os seus moradores e das comunidades vizinhas, do município em geral, de outros municípios da região toda, uma vez que você tem uma sociedade bem organizada, você consegue fazer melhor os teus eventos e com certeza o povo que vai lá volta lá de novo, né? E acho que é muito importante essa ajuda do poder público, porque a gente sabe, a gente já que participou em várias diretorias, o que é manter uma sociedade em atividade, né? Então, hoje em dia está bem difícil, muitas questões relacionadas à questão da legislação mesmo, né, que faz com que os clubes tenham que se adequar ao processo, né? E isso representa muitos investimentos. Eu sou um defensor disso, prova disso que aqui na indicação 4 de 2021 foi de minha autoria que eu sugeri na época que a prefeitura repassasse, na época pós-pandemia, já um valor financeiro para que as comunidades novamente voltassem a respirar, né? E isso a gente tem que parabenizar então a administração, isso aconteceu durante o ano de 2021 e agora até R$40 mil, conforme o plano de ação de cada comunidade, então pode ser destinado a várias entidades do nosso município. Eu me coloco totalmente a favor deste projeto de lei. Era isso, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Adriano. Agora vou cumprimentar. Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, Milton Mels, Fernando Pister, o vereador licenciado Darcy e o Rafael Trevisan e o público que nos assiste nas redes sociais. Dizer que assim, sempre um defensor, eu sou defensor de ajudar as comunidades. Comunidades, vamos dizer, no sentido associações, porque aqui não só está contemplado as comunidades do interior, tem associações da cidade também, que também faz esse cunho social e cultural, que agrega, e que precisam de ajuda e precisam de valores daqui a pouco, adequações e melhorias. E nesse sentido, vereador Michel, nós estamos sempre em busca disso aí. E há um tempo atrás, nós estávamos no gabinete do deputado, juntamente com o nosso prefeito, está nesse vídeo aqui, e aí foi acordado
que o deputado ia passar 300 mil reais para a prefeitura, para o prefeito passar para as comunidades. Então, com certeza, nosso compromisso sempre é a favor das comunidades. E jamais nós votaríamos contra um projeto desses, porque vem em bem ao público, né? Então, parabenizo a administração por ter feito mandado esse projeto e me coloco a favor. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Obrigado, vereador Adriano. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Elmi, com a palavra. Saúdo novamente os já mencionados anteriormente e apenas para completar as falas que os demais colegas vereadores já fizeram, a gente trabalha muito em comunidades, a gente trabalha em diversas comunidades, não só em uma. E ali a gente vê a necessidade do poder público em estar contribuindo com um valor para essas entidades conseguir se adequar às novas leis. Então, agora, só esse projeto de lei aqui, ele vem acompanhado de um plano de trabalho das entidades, e as entidades precisam mostrar, através de fotos do seu trabalho, o que é feito naquelas comunidades. Porque a gente sabe, eu sempre falei, desde a primeira audiência que nós tivemos com o prefeito sobre o repasse desses recursos, a gente sabe que acontece muita coisa nessas comunidades. Talvez tenha lá um clube de damas que tenha 10 mulheres, mas o único envolvimento social que elas têm para sair, para se divertir, é aquele jogo de bolãozinho que elas realizam naquele clube. Então, é de suma importância. Só essa questão agora que tem que prestar contas durante um ano sobre o valor investido naquela sociedade ou comunidade, como for o caso de cada uma, eu acho que é importante também, porque as comunidades fazem muito, elas trabalham muito, tem muitas pessoas voluntárias lá por muitos dias se dedicando, e as pessoas são felizes quando conseguem se reunir em sociedade, em comunidade, falar de seus problemas, jogar, fazer alguma atividade, e isso requer que o poder público também ajude e auxilia, porque isso trata da saúde das pessoas, e por isso a gente sempre está favorável ao que vem acarretar, a favorecer e fazer com que as pessoas tenham uma vida saudável melhor. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Elmi. Continua livre a palavra. Bom, quero me manifestar também em relação a esse projeto. A gente sabe que hoje é bem complicado. A questão de recursos públicos para entidades está cada vez mais complicado justificar. No entanto, eu entendo que a administração pública, quando faz a parte das atividades dela, através do grupo de idosos, através dos campeonatos municipais de futebol de campo, do próprio JAIPO, onde tem várias modalidades, que incluem vários tipos de jogos, tanto de jogos de campo, quanto jogos de mesa, como bolão, bolãozinho, bocha, 48, enfim, isso acontece nas sedes das comunidades. Então, eu espero realmente que o Tribunal de Contas entenda que é uma parceria que o município tem para realizar as suas atividades e que o fim delas, a destinação, é realmente de fim público. Porque é onde a sociedade, onde os moradores, onde o munícipe convive e tem as suas relações sociais. Não seria possível, por exemplo, para o município construir um ginásio em todas as comunidades, para que pudessem reunir e fazer as suas atividades, as atividades que o município promove, nesse sentido. Então, por isso, esse repasse é muito importante. Então, quero parabenizar a administração, né? Claro que a gente sabe que precisam, nesta prestação de contas, alguns itens são específicos, o que pode, o que não pode, é a questão de acessibilidade, principalmente, de piso, quando precisa, quando está irregular, a questão de banheiros, enfim, outras necessidades, ou até uma questão de proteção, de redes, enfim, que tornem o local mais seguro e também de acordo com o que a legislação estabelece. Então, acredito que é uma forma de o município continuar desenvolvendo, através também dessas associações, atividades que ela se propõe. E por isso que
que eu quero acreditar que tenha também, a gente sabe que há pouco, né, vereador Osni, a gente tem aí uma situação glosada aí de um repasse para a Associação Grêmio União, e que o município justificou por várias vezes, no entanto, o Tribunal de Contas às vezes não entende assim. Mas eu quero crer que esse repasse, como já foi feito, bem colocado aqui pelo Osni, em 2021, e que agora também possa ajudar e auxiliar as comunidades para que possam continuar desenvolvendo as suas atividades e também atividades promovidas pela administração. Então, sou plenamente favorável. E continuo a palavra, caso alguém queira se manifestar ainda. Bom, então eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 32 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está, e os contrários se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade em primeira votação. Coloco agora em única discussão coloco em única discussão a moção de apelo número 4 de 2023, que solicita ampliação do mapa dos serviços de entrega do correio a domicílio no perímetro urbano do município de Porã do Oeste, Santa Catarina. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Bordignon, com a palavra. Saúde, presidente, vereador Irmi, colegas vereadores e o público presente. Aqui em Porã do Oeste tem muitas ruas, bairro novo ali, que não estão recebendo a correspondência e mais coisa que vem pelo correio, né? Aí o pessoal vão lá no correio para retirar, tem que ficar meia hora na fila, até mais, já aconteceu para mim, fila até no asfalto. Então eu peço ao presidente do correio aí que faça essa ajuda para nós aqui em Porã do Oeste. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel, com a palavra. Dispensando os cumprimentos anteriormente citados, né? Só para nós deixar claro aqui com os trâmites, né? Então, o colega Odolir me procurou para a gente estar fazendo essa indicação. Eu e ele, inclusive, fomos fazer algumas visitas, né? Para ver algumas ruas que não estão sendo abordadas, que não estão sendo... onde o correio não está entregando as mercadorias e correspondências e afins. E então a gente viu que, como Iporã agora evolui bastante, cresce constantemente bastante, a gente percebeu que tem muito disso, né? Então nós até comentamos alguns bairros que não estão sendo entregues e que eles precisam fazer um novo levantamento, porque as ruas, segundo o que eles comentam, é a questão de estar pavimentada. Então, diversas dessas ruas estão pavimentadas e, mesmo assim, não estão sendo entregues. Então, a nossa solicitação é que seja feito um novo mapa, que façam essa ampliação dos serviços da Celesc, né? Porque, dos Correios, exato, perdão. E que, como o colega Bordignon comentou, que nós... vai lá no correio para ver. Já basta todo o interior que tem que vir aqui na cidade para enfrentar as filas dos correios. E daí mais o pessoal aqui da cidade, então ia dar até um melhor fluxo para a questão dos correios. Então, nesse sentido, a gente fez essa moção para que sejam tomadas providências aí, que a gente seja atendido, que melhore esse atendimento aqui no nosso município. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Michel. Continua a ler a palavra. Bom, então, coloco em única votação a moção de apelo número 4 de 2023. Quem estiver a favor, permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovada também por unanimidade. Na explicação, pessoal, não temos ninguém inscrito no dia de hoje. Então, quero agradecer aos colegas vereadores, funcionários desta casa, aos presentes presencialmente, também a quem nos assiste através das redes sociais. Até justifico aqui, bem lembrado pela colega vereadora, secretária, a ausência também, né, da nossa reunião aqui da funcionária Lúcia, uma vez que o filho dela, ela tem um filho com necessidade especial, acho que todos
aqui sabe, mas enfim, que o GR continua internado na UTI, né, e ela está acompanhando, o nosso regimento permite isso, direito de acompanhamento, então ela não está trabalhando justamente por acompanhamento do filho, a quem a gente também deseja as melhoras. Então, voltando, agradecendo a todos que nos acompanharam, lembrar que essa semana, dia 15, a gente tem o feriado da Proclamação da República, uma data importante para nosso país, né, que instituiu aqui também a questão da democracia, da eleição, do presidencialismo, enfim, né, e merece ser comemorado porque, vamos dizer assim, nos libertou da questão da monarquia de Portugal e nos deu o direito de escolhermos os nossos representantes, como nós estamos aqui representando a população. Então, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 20 de novembro de 2023, segunda-feira, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Desejo uma boa noite e uma boa semana a todos.